Secretaria de Previdência Social registrou em 2014 mais de 126 mil acidentes de trabalho em todo o país. 3 mil trabalhadores morreram. A Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho afirma que o Brasil é o quarto colocado no mundo nesse tipo de acidente. De acordo com a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, é considerado acidente de trabalho toda lesão corporal ou perturbação da capacidade funcional, que no exercício da atividade, ou até por motivo dela, resultar de causa externa, súbita, imprevista ou fortuita, causando a morte ou a incapacidade, total ou parcial, da pessoa para o trabalho, de forma permanente ou temporária. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 28, declara que é direito dos trabalhadores o seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando houver dolo ou culpa. Todo mundo sabe que se alguém sofrer algum tipo de acidente no equipamento ou nas instalações de uma empresa onde trabalha, se configura acidente de trabalho. Mas existem outras situações em que muita gente não tem conhecimento de que se trata desse tipo de acidente. Para tirar essas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado trabalhista Frederico Alvarenga, que está aqui no estúdio comigo hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o que caracteriza acidente de trabalho, né? E como a vítima deve proceder nesses casos? O acidente de trabalho é todo acidente que acontece no trabalho, por consequência do trabalho, dentro do tempo relacionado ao trabalho. Nesse aspecto, então aquele acidente, muitas vezes, na ida e vinda do trabalho para casa e da casa para o trabalho, também vai configurar acidente de trabalho caso haja alguma lesão para o trabalhador. Doutor, tem algum tempo para isso? Porque a pessoa, por exemplo, que mora pertinho do trabalho, leva 15 minutos, 20 minutos para chegar no trabalho. Daí ela está coberta se acontecer alguma coisa com ela, correto? Perfeito, perfeito. E se a pessoa mora a 2 horas do trabalho, pega 3 conduções para chegar? Excelente pergunta, porque o lapso temporal é muito importante. Mas não importa a distância do trabalho. O que importa é se o percurso foi respeitado. É claro, se dentro desse percurso ela desvia e o tempo que normalmente ela leva também é desvirtuado, pode afastar a incidência do acidente de trabalho. Quer dizer, ela sai da casa dela, vai para casa que demora 1 hora para chegar, mas nesse caminho, esse dia ela demorou 1h30 porque ela passou no supermercado, por exemplo. Perfeitamente. Aí vai desvirtuar o nexo de causalidade entre a ida e vinda, casa, trabalho, trabalho, casa. Como que se faz a prova nesse caso, doutor? A prova nesse caso é muito complicada, né? Porque no direito de trabalho a prova muitas vezes ela é testemunhal. Mas se a empresa conseguir comprovar que durante o próprio percurso ou a alteração desse percurso surgiu esse intempéries, ela consegue afastar sua responsabilidade. Um exemplo clássico que eu dou, muitas vezes a pessoa resolve um happy hour com os amigos ou um jogo de futebol nessa ida e vinda. Então fica caracterizado, porque muitas vezes ela machuca no próprio jogo de futebol, ou o carro é atingido dentro de um próprio estacionamento de um estabelecimento onde foi desviado. Muita gente não trabalha num lugar fixo, né? Trabalha, um motorista, por exemplo, de ônibus. Ele sai de um local, vai para outro local, para outra cidade. Todo esse período é coberto, se ele sofrer algum tipo de acidente, e é um acidente de trabalho, né? Todo período, inclusive porque o trabalho dele é se locomover, né? Diferentemente de outros tipos de empregado, o trabalho do motorista tem esse risco inerente à própria profissão, que é o deslocamento. Então, aonde ele estiver, inclusive no momento que ele deixa o seu jaleco e entrega o ônibus na empresa e se desloca para casa, ainda está cobertado pela responsabilidade da empresa. Qual a indenização por acidente de trabalho? A indenização por acidente de trabalho tem vários tipos. Nós conhecemos a indenização material, né, que é aquilo que a pessoa deixou de ganhar e ela teve como prejuízo, por exemplo, danos médicos, psicológicos ocasionados pelo acidente de trabalho. E nós temos as indenizações morais. Dentre elas, o próprio sofrimento, a perda de um membro, a dor pela perda de um membro, pelo acidente de trabalho, e também, dentro do próprio dano moral, segundo a STJ, permite-se agora acumular a indenização do dano moral com um dano estético. Porque muitas vezes o dano estético ele é gerado pelo acidente de trabalho. A perda de um dedo, a perda de um olho, a perda de uma voz. Né? Porque o acidente de trabalho nem sempre simplesmente acontece por uma fatalidade relacionada ao trabalho, mas pode advir também de uma doença relacionada ao trabalho. Uma pessoa que digita muito, uma pessoa que... Lesão por esforço uma lesão por esforço repetitivo, a DORT, LERT, e ela
também vai ocasionar acidente de trabalho. Eu dou sempre um exemplo, tem um filme muito característico, que é Carne e Osso, que trata da indústria frigorífica, onde as pessoas fazem vários cortes na carne durante o dia inteiro, sem descanso, sem poder ir ao banheiro e sem equipamentos de proteção. Então, essas pessoas, às vezes, adquirem alé e se equiparam a acidente de trabalho. Então, as doenças relacionadas ao trabalho são equiparadas a acidente pela lei. O senhor falou aí dos equipamentos, né, dos EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Algumas empresas têm que fornecer, isso é obrigação da empresa fornecer para o seu trabalhador, né? Quem fiscaliza isso? O próprio trabalhador ou tem alguma entidade que fiscaliza se a empresa não está cumprindo o seu dever? A lei fala que a empresa tem que fornecer o equipamento de proteção individual para o trabalhador, quando é exigido, dependendo, claro, da função, e a lei também vai discriminar a função. Quem fiscaliza são os órgãos de proteção ao trabalho, entre eles o Ministério do Trabalho. Algumas empresas possuem um órgão chamado CIPA, né, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente, onde essa comissão também, além de prevenir e precaver, ela tem como obrigação denunciar e tentar adaptar. Como, só citando novamente a indústria frigorífica, ela, por ausência desses equipamentos, firmou durante alguns anos atrás um TAC, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, para tentar resolver este problema. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Frederico Alvarenga, que é advogado trabalhista, e conversou com a gente como se prevenir o acidente de trabalho, em que situações o trabalhador tem direito à indenização. Obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez. Até uma próxima.